Depois dos 35, a maioria das pessoas já acredita que seu futuro financeiro está praticamente decidido. Mas e se eu dissesse que, mesmo agora, você ainda está desperdiçando uma fortuna que já é sua por direito? Parece contraditório, não é? Você nasceu rico. Aos 35 anos ou mais, muitas pessoas acreditam que finalmente alcançaram uma certa estabilidade. A vida parece estar sob controle. As contas estão pagas, a comida na mesa, um teto confortável para dormir, talvez até algum lazer no fim de semana. Olhando de fora, parece que está tudo bem. A lei da vida é clara. Ou você está criando, ou está se desintegrando. Muitas vezes, ao chegar nessa fase, as pessoas dizem: já conquistei o suficiente, não preciso de mais. Mas o que parece estabilidade é, na verdade, uma estagnação perigosa. E a estagnação não dói de imediato. É como um veneno suave que vai agindo lentamente até que você acorde anos depois, com a sensação de ter desperdiçado o melhor da sua vida. Quantos homens e mulheres chegam aos 50, 60 anos e percebem que ficaram décadas sobrevivendo, mas sem nunca realmente viver? Quantos acordam todos os dias com a mesma rotina, o mesmo trabalho, as mesmas preocupações, sem perceber que o piloto automático roubou seu brilho? Eu sei como é. Houve um tempo em que eu também acreditei que deveria me contentar. Quando trabalhava no Corpo de Bombeiros, eu tinha um emprego fixo, uniforme e colegas de trabalho. Mas eu ganhava pouco. Vivia endividado e ainda assim me convencia de que pelo menos havia uma segurança. Dizia para mim mesmo: é melhor ficar aqui. Pelo menos o salário cai todo mês. O que eu não percebia era que aquele conforto aparente estava me matando aos poucos. Eu não estava crescendo, não estava expandindo, não estava vivendo o potencial que existia dentro de mim. Estava apenas sobrevivendo, dia após dia. A verdade é que o conforto é traiçoeiro, porque ele não se apresenta como inimigo. Ele parece um amigo confiável, mas é exatamente ele que suga a sua ambição. É fácil se acostumar a um emprego mediano, a um padrão de vida previsível, a uma rotina sem grandes riscos. O problema é que isso te afasta daquilo que você nasceu para ser. Quando você não se arrisca, não se estica além do que já conhece, você se condena a repetir os mesmos resultados, ano após ano, até que a vida termine. Pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que você fez algo que realmente te tirou da zona de conforto? Quando foi a última vez que sentiu aquele frio na barriga por estar tentando algo novo, desafiador, que poderia mudar sua vida? Ou será que já faz tanto tempo que você nem lembra mais como é sentir essa emoção? Pense nisso. Quantas vezes você já adiou seus sonhos porque estava seguro demais onde está? Quantos projetos você já deixou para depois porque o presente parecia confortável? E o mais assustador: quantas pessoas você conhece que passaram a vida toda acreditando que estavam seguras, mas terminaram presas em dívidas, sem saúde, sem entusiasmo e sem um legado? Eu precisei levar um choque para perceber isso. Um dia, enquanto estava sentado no quartel, percebi que aquela vida nunca me levaria para onde eu realmente queria chegar. Eu podia continuar seguro, mas seria a segurança de uma prisão. E foi nesse momento que percebi: ou eu arriscava, ou passaria o resto da vida olhando para trás com arrependimento. Foi doloroso sair, foi desconfortável começar sem garantias, mas foi ali que tudo começou a mudar. E é isso que quero te provocar a enxergar. O conforto pode até parecer prazeroso hoje, mas se ele te impede de crescer, de buscar novos desafios, de expandir o que você é e o que você tem, então ele é a maior armadilha da sua vida. Não deixe que essa prisão silenciosa roube a sua verdadeira riqueza. Porque no fundo você sabe, existe algo maior esperando por você, mas só será alcançado quando você tiver a coragem de sair dessa falsa zona de segurança.
Muitas pessoas confundem saber com fazer. Você já percebeu que em várias áreas da sua vida você sabe exatamente o que precisa ser feito, mas mesmo assim não faz? Você sabe que deveria guardar dinheiro, mas gasta. Sabe que deveria cuidar da saúde, mas adia. Sabe que deveria investir mais em você, mas deixa para depois. Essa distância entre o saber e o fazer é o que separa aqueles que prosperam daqueles que ficam presos em ciclos intermináveis de frustração. Conhecimento sem ação é ilusão. Estudos recentes mostram que mais de 70% das pessoas que recebem um aumento significativo de salário ou ganham um prêmio financeiro acabam voltando ao mesmo nível de endividamento em menos de 2 anos. Isso prova que o problema nunca foi falta de dinheiro, mas sim falta de consciência. O dinheiro só amplia aquilo que já existe dentro de você. Se existe desorganização, ele amplia a desorganização. Se existe medo, ele amplia o medo. Se existe clareza e propósito, ele amplia a prosperidade. Eu vivi isso na pele. Quando comecei a estudar esses princípios, percebi que não importava quantos conselhos sobre economia ou finanças eu recebesse, nada mudaria se eu não mudasse minha programação mental. E foi justamente essa mudança que me permitiu sair de uma vida de dívidas para uma vida de abundância. A diferença não foi apenas o que eu sabia, mas como eu passei a aplicar de forma prática e consciente cada novo aprendizado. A maioria das pessoas evita enfrentar essa verdade porque é desconfortável admitir que o problema não está na economia, no chefe ou na família, mas dentro delas mesmas. Quantas vezes você já culpou a crise por não ter mais dinheiro? Quantas vezes disse a si mesmo que se tivesse sorte as coisas seriam diferentes? E quantas vezes ignorou aquela pequena voz que dizia: você poderia estar em outro nível se realmente decidisse mudar? Imagine quantas ideias valiosas você já descartou, porque sua mente foi treinada para duvidar. Talvez um negócio que poderia ter transformado sua vida, uma oportunidade de carreira que você deixou passar ou até um talento que nunca explorou. É como se existisse uma barreira invisível entre você e o futuro que deseja. E essa barreira não é o mundo lá fora, é a forma como você pensa aqui dentro. Educação verdadeira é quebrar essa barreira. É reprogramar o pensamento para que, em vez de você se perguntar, será que consigo? Você passe a se perguntar, como posso conseguir? Essa simples mudança de perspectiva abre portas que antes pareciam trancadas. E quando você começa a aplicar isso, percebe que não precisa esperar anos para ver resultados. Pequenas ações consistentes, guiadas por um novo padrão mental, transformam completamente o rumo da sua vida. Então, se até agora você acreditou que estudar ou acumular conhecimento seria o bastante, é hora de questionar isso. Pergunte a si mesmo, se conhecimento fosse suficiente, por que tantas pessoas inteligentes estão presas em empregos que não amam, relacionamentos que não satisfazem e contas que nunca fecham? O que falta não é mais informação, mas a coragem de pensar diferente e agir de acordo com esse novo pensamento. Porque no fim das contas, o que muda a sua vida não é o que você sabe, mas o que você decide fazer com o que sabe. Quando eu falo sobre um objetivo escrito, não estou sugerindo uma superstição. Estou falando de uma ação simples que muda o campo inteiro da sua consciência. Escrever um objetivo é como plantar uma semente no solo da sua mente. Você a rega todos os dias ao lê-la. E com o tempo, a natureza do seu comportamento começa a alinhar-se com aquilo que você plantou. Por que tantas pessoas que sabem exatamente o que querem não chegam lá? Porque não transformaram aquela ideia vaga em uma decisão concreta, com data, motivo e passos claros. Sem essa decisão escrita, o desejo fica na nuvem do talvez, e aquilo que é nebuloso
não chama resultados, apenas dúvidas. Eu vivi isso na prática. Em 1960, sentado no quartel com as minhas dívidas, escrevi num cartão que eu teria $25 mil em minha posse até o dia de Ano Novo de 1970. Levei aquele cartão no bolso, lia várias vezes por dia, no carro, no banheiro, a cada semáforo, e fui ridicularizado por alguns companheiros que acharam aquilo uma fantasia. Ainda assim, persisti na leitura, na certeza íntima daquilo que havia decidido. Um ano depois, minha renda havia saltado para cerca de $175 mil por ano. Uma mudança que eu mesmo não esperava ver tão rápido. Aquele cartão não era mágica. Era uma decisão escrita que forçou minha mente a procurar e a criar as oportunidades que eu precisava. Há uma explicação prática e pesquisada para isso. Escrever metas e torná-las públicas aumenta significativamente a probabilidade de alcançá-las. Estudos controlados mostram que pessoas que escrevem seus objetivos, formulam passos de ação e prestam contas a alguém têm desempenho muito superior aos que apenas pensam em metas. Escrever cristaliza a intenção. Tornar a intenção pública cria responsabilidade. Não é teoria mística. É método comprovado por investigação empírica. Como transformar essa ideia em prática hoje de forma simples e infalível? Primeiro, seja específico. Não escreva "quero mais dinheiro". Escreva: "quero aumentar minha renda mensal em R$5 mil até 31 de agosto do próximo ano, fazendo X, Y e Z". Metas específicas e desafiadoras geram ação mais consistente do que pedidos vagos. Essa é a base da teoria do estabelecimento de metas. Depois, escreva também o porquê. A carga emocional que você anexa a essa meta é o principal combustível nos dias difíceis. Ritual prático que eu uso e que funciona para qualquer pessoa, em qualquer idade, inclusive para quem passou dos 35. 1. Escreva a meta à mão em um cartão pequeno. 2. Do outro lado do cartão, liste 3 ações concretas que você fará hoje e 3 ações para esta semana. 3. Leia esse cartão assim que acordar e antes de dormir. 4. Execute ao menos uma das ações pequenas todo santo dia. 3 ações pequenas por dia movem montanhas em 90 dias. 5. Toda sexta-feira envie um curto relatório à pessoa que você escolheu como responsável, um amigo, irmão, parceiro de trabalho. Apenas uma linha, dizendo: "fiz X esta semana". Esses passos transformam um desejo em um sistema de movimento. Seus medos virão. E se eu falhar? Então escreva também o que fará se falhar. Ajuste o plano. Não deixe o plano te paralisar. Mas e se as pessoas rirem de mim? E se rirem, ótimo. Riso é barulho. Resultados são silêncio absoluto no bolso. Eu fui ridicularizado. Continuei. O que você acha que pesa mais quando olhar para trás? A opinião alheia por alguns minutos ou a vida inteira que você construiu por causa de uma decisão? Aplicações práticas comuns para a pessoa assalariada que quer um aumento. Escreva o valor que quer, a data, os 3 resultados mensuráveis, projeto entregue, metas de performance, proposta ao chefe. E agende no calendário pequenas tarefas diárias que comprovem sua evolução. Para quem quer abrir um negócio, escreva o faturamento-alvo para 12 meses, um plano de 90 dias com marcos semanais e uma rotina de contato com clientes, prospects 2 vezes por dia. Para quem quer economizar para um imóvel, escreva o valor do aporte inicial, defina transferências automáticas e um corte de gastos específico que você fará. Em todos os casos, meta específica, PLAIS prazo, PLAIS ação diária, TAIS transformação. Um detalhe que quase ninguém faz: registre resultados. Toda noite anote numa linha o que foi feito em direção à meta. Isso cria evidência interna de progresso e alimenta a persistência. A mesma persistência que separa os grandes realizadores dos espectadores da vida.
Persistência não é força de vontade mítica, é hábito mensurável. Agora um desafio. Por 30 dias, escreva uma meta financeira ou de carreira que realmente importe. Faça o cartão, defina 3 microações diárias e escolha uma pessoa para quem você enviará, toda sexta, a sua única linha de responsabilidade. Esta semana, X equals Z. Não negocie com você mesmo. Se em 30 dias você não percebe um movimento real, ao menos uma nova oportunidade, um contato aberto ou uma pequena melhora na renda, reveja o plano e continue. A maioria desiste antes do primeiro mês. Será que você vai? A decisão escrita não promete sorte, promete coerência. Ao escrever, você alinha seu subconsciente, sua atenção e seu comportamento para o mesmo alvo. Pergunte agora, o que, aos 35, você está aceitando como suficiente quando, na verdade, poderia ser apenas o começo? Pegue um cartão, escreva, leia, faça a primeira pequena ação hoje. Ao longo da vida, você ouviu frases que pareciam inofensivas, mas que, na verdade, foram como correntes invisíveis prendendo seu potencial. Dinheiro não traz felicidade. Quem nasce pobre, morre pobre. Quem muito quer, nada tem. Essas frases se repetiram tantas vezes, vindas de pais, professores, amigos da sociedade, que acabaram se tornando verdades dentro de você. E quando você tenta dar um passo além, essa voz interna surge e diz: você não consegue, não é para você, melhor não arriscar. Esse é o inimigo silencioso chamado condicionamento. Ele não grita, não empurra, não bate de frente. Ele sussurra. E é justamente por isso que destrói mais sonhos do que qualquer crise econômica. Eu vi isso acontecer inúmeras vezes. Uma mãe levou o filho de 11 anos ao meu seminário porque ele havia sido diagnosticado com dificuldades de aprendizagem. Esse rótulo pesava sobre ele como uma sentença. Um garoto que acreditava ser um fracasso antes mesmo de começar a viver. Ele carregava a convicção de que não tinha capacidade e essa crença se manifestava em cada nota baixa, em cada olhar para o chão, em cada vez que desistia de tentar. Mas quando ele começou a ouvir que não havia nada de errado com ele, que aquilo não passava de um erro de avaliação e que ele poderia ser tudo aquilo que acreditasse poder ser, algo dentro dele começou a se mover. Ele aprendeu a definir metas, a acreditar em si mesmo e pouco tempo depois saiu do rótulo de aluno problema para se tornar aluno de honra, editor do jornal da escola e até entrar na universidade com bolsa de estudos. O que mudou não foi o cérebro do garoto, mas a imagem que ele passou a ter de si mesmo. Agora pense em você. Quantas vezes deixou de se candidatar a uma vaga melhor porque acreditava que não tinha qualificações suficientes? Quantas vezes recusou uma oportunidade porque pensou, isso não é para gente como eu? Quantas vezes você começou algo com entusiasmo, mas abandonou logo depois porque aquela voz interna disse que não fazia sentido continuar? Não foi falta de capacidade, foi condicionamento. E o mais curioso é que essa prisão é criada ainda na infância, mas continua ativa mesmo depois dos 35, 40, 50 anos. Você já percebeu como muitas pessoas parecem viver a mesma vida, repetindo os mesmos problemas, só que em fases diferentes? Casam, se separam, mas o padrão de frustração continua. Mudam de emprego, mas o padrão de insatisfação permanece. Ganham um aumento, mas continuam endividadas. Não é coincidência. São os velhos programas mentais repetindo os mesmos resultados, porque a mente não distingue entre uma ordem verdadeira e uma ordem aprendida. É aqui que entra o poder da consciência. Quando você identifica que aquela voz que limita não é a sua essência, mas apenas um eco do que foi programado em você, abre-se a chance de mudar. E mudar significa instalar novas crenças, novos hábitos, novos pensamentos. É como atualizar o sistema operacional da sua mente. Se você continuar operando com o mesmo software antigo,
vai repetir os mesmos erros, mesmo vivendo em um mundo novo. Hoje, a ciência comprova que crenças negativas podem afetar diretamente não só seu desempenho, mas até sua saúde. Estudos mostram que pessoas que cultivam pensamentos limitantes e pessimistas apresentam níveis mais altos de estresse, ansiedade e até maior propensão a doenças. Agora, compare isso com pessoas que acreditam em possibilidades, que alimentam a mente com confiança. Elas não apenas conquistam mais resultados, como vivem mais saudáveis e felizes. Isso não é coincidência, é efeito direto do condicionamento mental. Eu sei o que você talvez esteja pensando, mas como eu quebro algo que foi repetido por décadas? A resposta é simples, mas exige disciplina. Primeiro, reconheça cada vez que a voz do condicionamento aparecer. Anote quando ela disser "não dá" ou "não é para você". Segundo, substitua imediatamente essa frase por uma afirmação consciente, mesmo que pareça mentira no começo, como "eu consigo", "eu mereço prosperar" ou "eu sou capaz de aprender". É a repetição dessa nova linguagem que cria novas conexões. Terceiro, cerque-se de ambientes e pessoas que reforcem o novo padrão, porque se você permanecer em grupos que pensam pequeno, seu progresso será sabotado antes de florescer. A maior prisão não tem grades, tem crenças, e a maior libertação não vem de fora, vem de dentro. Você pode carregar consigo anos de frases negativas, mas basta uma nova decisão, um novo condicionamento, para mudar completamente a direção da sua vida. Assim como aquele garoto, você também pode olhar no espelho e ver não o que disseram que você era, mas o que realmente é. Alguém nascido rico em potencial, capaz de romper qualquer rótulo e criar um futuro que reflita o que sempre existiu dentro de você. Quando eu mergulhei fundo no estudo das grandes vidas, percebi algo óbvio e devastador ao mesmo tempo. Talento e oportunidade aparecem por toda parte, mas o que separa os que vencem dos que apenas sonham é uma única qualidade prática: persistência. Eu li sobre Edison, Ford, Rockefeller e tantos outros, e o que me chamou a atenção foi que eles não tinham um segredo mágico além de pegar uma ideia e não largá-la até vê-la manifestar. A persistência é como o carbono no aço. Dá estrutura ao que sem ela seria apenas intenção. Persistência não é sofrer calado, nem insistir cegamente. Persistência é hábito metódico, pequenas ações repetidas até que o ambiente comece a conspirar a seu favor. Cientistas hoje chamam isso de grit, perseverança e paixão por objetivos de longo prazo, e mostram que essa qualidade explica parte significativa do sucesso, além de talento bruto ou QI. Não é misticismo, é ciência do comportamento aplicada à vida real. O que transforma a persistência em resultados concretos são 3 coisas práticas: clareza, saber exatamente o que você quer; sistema, ter passos diários para mover a agulha; e responsabilidade, alguém ou algo que te pressione a continuar. Estudos mostram que escrever metas e prestar contas aumenta muito as chances de realização. Transformar desejo vago em compromisso registrado muda a química do seu dia a dia e cria evidências de progresso que alimentam a persistência. Deixe-me ser franco. Muitos de vocês dizem "eu tentei", mas o que limitei foi a duração e a qualidade do tentar. A maioria desiste antes de atingir o ponto onde a resistência cede e a nova realidade começa a se formar. Pesquisas sobre resolução de metas apontam que apenas uma pequena fração das pessoas mantém compromissos de mudança sem um plano e suporte. Por isso, escrever, mensurar e prestar contas não é burocracia, é a infraestrutura da persistência. Posso contar uma coisa que me aconteceu e que ilustra isso com todas as letras. Por anos, eu aparecia em seminários, comprava livros, tomava notas, voltava e aplicava pouco.
e depois desistia quando o caminho apertava. Ainda assim, eu mantive uma rotina: aprender, aplicar repetidamente, voltar para aprender de novo. Havia um objetivo que escrevi e segui por anos. Eu me colocava em seminários, seguia o processo, mesmo quando nada parecia acontecer. Um dia, depois de anos de persistência silenciosa, recebi uma ligação me pedindo para liderar um programa. Parecia loucura. Eu não tinha credenciais formais. Senti pânico. Mas a única razão pela qual eu estava pronto foi porque eu não tinha abandonado o processo, mesmo quando parecia inútil. O medo veio, a persistência venceu, e aquilo mudou o rumo da minha vida. Eu experimentei isso na prática. Quando decidi abrir uma empresa de limpeza, não tinha educação formal, experiência em gestão ou capital inicial. Tudo o que eu tinha era uma decisão e a disposição de trabalhar com qualidade. Em menos de um ano, aquela pequena empresa faturava mais de $100 mil. Isso não aconteceu porque eu tive sorte ou porque a economia estava a meu favor. Aconteceu porque eu mudei a forma como enxergava o dinheiro. Eu parei de vê-lo como algo distante e inalcançável e passei a tratá-lo como uma energia que responderia à minha clareza de propósito e às minhas ações consistentes. Agora, pense em você. Quantas vezes o dinheiro tem ditado suas decisões? Quantas vezes você quis fazer uma viagem, investir em um curso, começar um negócio, mas a primeira frase que saiu da sua boca foi: "Não tenho dinheiro para isso"? Você percebe como essa resposta automática já determina o rumo da sua vida? Em vez de perguntar como posso fazer acontecer, você aceita a sentença de que não dá e fecha a porta antes mesmo de tentar abrir. É assim que o dinheiro deixa de ser seu servo e se transforma no seu mestre. A ciência moderna mostra que a relação que temos com o dinheiro afeta diretamente nosso bem-estar emocional. Estudos comprovam que pessoas endividadas relatam níveis mais altos de ansiedade, depressão e até problemas físicos, como insônia e dores crônicas. Já indivíduos que sentem que têm controle sobre suas finanças relatam níveis mais altos de satisfação com a vida. Não apenas por terem mais dinheiro, mas porque recuperam a sensação de liberdade. Isso reforça a verdade que descobri na prática: dinheiro não compra felicidade, mas a falta de consciência sobre ele compra sofrimento. A mudança começa quando você decide inverter os papéis. Em vez de trabalhar para o dinheiro, faça o dinheiro trabalhar para você. Isso não exige fórmulas complexas, mas uma reeducação mental e emocional. Defina claramente para onde o dinheiro vai antes mesmo de ele chegar. Crie o hábito de separar uma parte para investimentos, uma parte para crescimento pessoal e uma parte para experiências que tragam alegria. Quando você começa a dar ordens ao dinheiro, ele se comporta como um servo obediente e começa a multiplicar-se. Sei que talvez você pense: mas eu ganho pouco. Como vou separar algo se mal consigo pagar as contas? Esse é exatamente o tipo de pensamento que mantém a escassez viva. Quando comecei a reservar apenas uma pequena porcentagem do que ganhava, mesmo endividado, percebi que o simples ato de priorizar isso me colocava em outra frequência. Eu dizia para mim mesmo e para o universo: eu controlo o dinheiro, ele não me controla. E pouco a pouco, as oportunidades começaram a aparecer. Não era mágica, era clareza em ação. Dinheiro não foi feito para ser adorado, mas também não foi feito para ser temido. Ele é apenas uma ferramenta, um servo. E como qualquer servo, ele precisa de liderança. Se você não assumir essa liderança, ele será conduzido pelo medo, pela escassez e pela programação antiga que você carrega desde a infância. Mas se você decidir hoje assumir o comando, verá que ele sempre esteve pronto para obedecer. A grande pergunta é: você está disposto a dar novas ordens ao dinheiro na sua vida? Está pronto para parar de trabalhar como escravo e começar a comandar como mestre?
Porque, no fundo, o dinheiro não decide nada. Ele só segue a direção que você escolhe. Se existe um ponto que você precisa levar daqui, é simples. Você nasceu rico em potencial, mas ao longo dos anos foi condicionado a esquecer disso. Tudo muda no momento em que você decide assumir o comando da sua mente, dos seus hábitos e da sua relação com o dinheiro. Não é sobre o quanto você tem agora, é sobre o quanto você acredita que pode criar a partir deste instante. E se você quer continuar essa jornada, o próximo vídeo já está aparecendo aí na tela. Nele, você vai subir mais um degrau nessa escada de sabedoria e cada passo que der vai te tornar pelo menos 1% melhor do que você é agora. Obrigado por estar comigo até aqui e eu te espero no próximo vídeo.